Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje sobre a Lei Orgânica da Assistência Social. Eu sou a professora Daniela Corrêa. É um grande prazer estar com vocês nessa noite, para nós aqui no Domingão, aperfeiçoarmos aí nossos estudos aqui pelo Grupo Ideal. Pessoal, nós estamos com concurso público aberto na área da saúde, técnico superior de saúde, especialidade do assistente social. Então, é uma grande oportunidade para a gente da área, profissionais da área. Pensem que nós, assistentes sociais, a maior parte de nós somos contratados na iniciativa pública, pelo poder público. Então, vem estudar conosco, aprimorar os conhecimentos, tá bom? Vamos falar primeiro, antes da gente entrar na matéria, vamos falar um pouquinho desse edital, conhecer quais serão as perguntas, quais serão a data de inscrição. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a professora Daniela Corrêa, tenho mestrado, algumas outras especializações, mas eu acho que o mais importante que vocês têm que guardar de mim é que eu sou concurseira. E como vocês, eu também sou dedicada, sempre me dediquei muito para estudar em concurso público. Ao longo aqui das aulas, eu vou passando para vocês algumas dicas de como estudar, como se preparar, pegadinhas, como a gente pode também aí ler a prova e verificar algumas questões para interpretação das questões. Então, ao longo também da aula sobre o LOAS, porque o meu último concurso público, eu passei em primeiro lugar na assistência social ali do município de Santa Luzia, e hoje exerço ali a profissão, sou professora do ensino superior também. Então, vem comigo aqui se preparar. O concurso, pessoal, edital 0120 da Prefeitura de Belo Horizonte, é para o provimento de cargos na área da saúde. Para a nossa formação, assistente social, vai estar ali, técnico superior de saúde, assistente social, são 16 vagas em aberto. A banca é a RBO Concursos. As inscrições, elas vão acontecer de 5 de março até 3 de abril. A prova está prevista para acontecer em 30 de maio. Vamos verificar ali que as disciplinas para a nossa especialidade, somente saúde pública e conhecimentos específicos. Saúde pública são 15 questões e conhecimentos específicos, 35 questões que vão cair. Então, nós estamos aqui no Grupo Ideal, com um cursinho específico de serviço social, onde nós vamos abordar todo o conteúdo programático. O edital vai trazer para a gente 18 conteúdos programáticos para a área do serviço social e 27 indicações de referência bibliográfica específica para esses conteúdos programáticos. Um desses conteúdos programáticos, uma dessas referências bibliográficas, é a Lei Orgânica da Assistência Social, a que a gente vai ver hoje. Eu tenho uma notícia ótima para falar para vocês. Lá no Instagram do Grupo Ideal, o Instagram do Grupo Ideal é @Grupo Ideal. Vão lá depois, eu vou dar um tempinho para vocês entrarem no Instagram, curtirem a página, porque nós vamos sortear 2 bolsas 100% gratuitas para quem está assistindo o aulão. Então, 8h30, eu vou parar e a gente vai dar um intervalinho e vamos voltar 8h30, eu vou deixar vocês com prazo aí, tudo ciente. 8h30 a gente vai fazer o sorteio ao vivo aqui. 2 pessoas vão ganhar. Durante a semana, eu vou estar divulgando no meu Instagram, no meu Facebook, nos meus contatos de WhatsApp. Meu Instagram, pessoal, é Daniela_Corrêa01, um cupom de desconto também. Quem participou do aulão e depois queira fazer o curso específico de serviço social, eu vou estar disponibilizando um cupom de desconto para vocês. Mas lá no Instagram do @Grupo Ideal, vocês vão verificar lá o sorteio de 2 bolsas que a gente vai fazer 8h30, tá bom? Eu estou aqui com o meu chat aberto. Se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar algo, podem ir mandando aqui, que ao mesmo tempo que eu vou dando aula, eu vou acompanhando aqui o que vocês estão passando para mim, e a gente vai respondendo e conversando. Então, vamos ver a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social.
Pessoal, qual que foi o marco legal para que a LOAS ela fosse instituída? A Constituição Federal, especialmente os artigos 203 e 204. E por que a Constituição Federal ela é um marco legal da assistência social? Porque, primeiro, a Constituição ela vai elevar a condição de política pública à assistência social. Vai retirar, então, a assistência do assistencialismo e vai consolidar a assistência social como política pública, como dever do Estado e direito do cidadão. E isso através do quê? Da Seguridade Social. Vamos recordar como que é a Seguridade Social? O tripé da Seguridade Social é a assistência social, a saúde através do SUS e também a previdência através do INSS. A assistência social é para quem dela precisar, ela independe de contribuição e é para quem dela precisar. O SUS, ele é universal também, é para todos e é gratuito. E a gente tem a Previdência Social, através do INSS, seus benefícios, aposentadoria, pensão, auxílio acidente e outros, mas que a pessoa tem que ter contribuído previamente para fazer jus àquele benefício. Então, a Seguridade brasileira, ela é posta na Constituição brasileira, da Constituição Federal, através desse tripé. E, a partir desse momento, a assistência social, então, ela é levada a essa política pública, ou seja, ela se constitui como um direito. Posteriormente, a gente vai pensar o seguinte, ok, a Constituição vai falar que a assistência social ela é direito do cidadão, é dever do Estado, é para todos aqueles que dele precisam. Mas como, então, normatizar, ofertar essa assistência social? Como que nós vamos fazer isso? Aí precisou-se, então, da LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, no ano de 1993, ela é instituída. E qual que é o papel da LOAS? Dispõe sobre a organização da assistência social e da outras providências. Então, a Constituição ela fala que essa assistência social é dever e direito, e a LOAS vem falar, então esse dever e esse direito que está ali na Constituição, ele vai ser ali organizado da seguinte forma. E aí a gente vai ver a LOAS. A gente sabe que dentro da assistência social existem outros marcos referenciais, marcos teóricos. A gente vai ver até um pouco mais para frente. Mas em se tratando da LOAS, ela vem logo em seguida ali, um pouco depois da Constituição Federal, para poder trazer para a gente, então, essa normatização, essa organização da assistência. Então, qual que é o importante, às vezes, que vai cair ali numa provinha, na prova, aliás, do concurso público, por exemplo, né? O que é, qual o objetivo, qual que é o papel da LOAS? É o quê? A organização da assistência social. É um de seus objetivos. O artigo 1º vai falar o seguinte, a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado. Relembrem que esse trecho está lá na Constituição. Então, ela reafirma o que está escrito lá. É política de seguridade social não contributiva. Então, está dentro da Seguridade Social instituída na Constituição, mas não é contributiva, não precisa de contribuição para fazer jus aos benefícios, que provê os mínimos sociais, ou seja, para prover o quê? A subsistência do cidadão, através de programas, projetos, serviços, para garantir o quê? Essa subsistência, esses mínimos sociais, a garantir a vida, a garantia, né, aos direitos sociais. Realizada através de um conjunto de ações da iniciativa pública, através dos entes federados, município, Estado e governo federal, e da sociedade. Sociedade aí também descrita como sociedade civil, através das instituições não lucrativas, né? De fins não lucrativos. E isso é o quê? Para garantir o atendimento às necessidades básicas. Então, vamos só repetir, para a gente poder elucidar. O artigo 1º, então, é essa assistência social que está ali descrita na Constituição Federal, ela tem como objetivo prover esses mínimos sociais e através de um conjunto integrado de ações. E, a partir disso, a LOAS vai descrever quais são essas ações para essa garantia.
Então, ela é dividida em 6 capítulos. O primeiro capítulo vai trazer das definições e dos objetivos. O segundo capítulo vai falar dos princípios e diretrizes. O terceiro, da organização e da gestão. O quarto capítulo, dos benefícios, serviços, programas e projetos. E a gente vai identificar quais são eles. E é o capítulo mais extenso. O capítulo 5, do financiamento dessa assistência social, e o capítulo 6 das disposições gerais e transitórias. Então, na aula de hoje, a gente vai verificar todos esses capítulos, tá bem? Começando aqui pelo capítulo 1. Pessoal, só vou ver aqui se já tem alguma pergunta no chat para a gente verificar aqui. Deixa eu só baixar a tela aqui para ver. Ok, pessoal, obrigada. Feliz aqui já de ver alguns retornos aqui. Vamos começar, então. Os objetivos da assistência social. A LOAS vai ter 3 objetivos primordiais que estão ali no artigo 2º. O primeiro objetivo, proteção social. O segundo, vigilância socioassistencial. E o terceiro, defesa de direitos. Então, o que é a proteção social, objetivo da LOAS? Ela é feita através de programas, serviços, projetos, benefícios, e é ofertada preferencialmente nos CRAS e nos CREAS. O que é essa proteção social, pessoal? A proteção social ao indivíduo em situação de risco, em situação de violação de direitos, em situação de vulnerabilidade social ao indivíduo e à família. Então, o Estado ele vai conceder ali aquela proteção social ao cidadão. E isso é complementado, além dessa oferta da proteção social acontecer nos CRAS e CREAS, também nas entidades de assistência social, que são as organizações sem fins lucrativos, que têm ali o registro no Conselho Municipal de Assistência Social e ofertam também essa proteção social. Então, a proteção social ela visa garantir essa proteção mesmo do cidadão. A vigilância socioassistencial. Acredito que muitas vezes vocês já ouviram falar vigilância socioassistencial. O que é a vigilância socioassistencial? Primeiro que ela é vinculada à gestão da assistência social. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social ou de Assistência Social, Secretaria Estadual e o Ministério da Cidadania. Então, por que essa vigilância socioassistencial ela existe? Ela é vinculada à gestão da assistência no município. Para quê? Para a produção de informações no território sobre situações de vulnerabilidade e risco que vão incidir ali sobre famílias e indivíduos. O objetivo dessa vigilância identificar situações de vulnerabilidade e de riscos e também ali de atuar na prevenção que isso aconteça, através do quê? De programas, de projetos, de serviços para promover essa proteção social. Então, essa vigilância socioassistencial é como se fosse mais uma busca ativa, algo em que vai ser feito, vai ser verificado, levantada essas informações, né, no território, para, através de programas, serviços e projetos, poder ofertar essa proteção social ao indivíduo. E a defesa de direitos. Essa defesa de direitos é essa garantia de acesso aos direitos já estabelecidos na LOAS, aos direitos já estabelecidos pela política de assistência social em todos os momentos. Então, é defender esses direitos e conseguir e promover o acesso também a eles, além de defender, promover esse acesso ao cidadão. Então, esses 3 são os objetivos. Caiu lá na questão de prova, quais os objetivos da assistência social conforme a LOAS? Proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direitos também. E aí a gente vai ter o capítulo 2, pessoal, que vai falar o seguinte, os princípios da LOAS. Quais são esses princípios que a LOAS vai trazer? Supremacia das necessidades sociais, ou seja, as necessidades sociais são postas em primeiro plano, em primeiro lugar.
Então, ela vai trazer como essa supremacia. O primeiro plano, o que mais importa é verificar quais são essas necessidades sociais. Depois, universalização dos direitos sociais. Quando a gente fala universalização, é que todos tenham conhecimento, né, e desses direitos sociais e que tenham acesso a ele quem deles precisa. Então, esses direitos são universais. E para quem deles precisar, esses direitos estarão ali assegurados e sendo ofertados. Respeito à dignidade do cidadão. E aí, pessoal, é até incontestável, né? Dispensa maiores comentários. É isso mesmo. É respeito mesmo à dignidade do cidadão. É promover a autonomia, né? A emancipação do usuário, acolher ali a demanda através de uma escuta qualificada, né? Ter uma empatia, não ter julgamentos. Então, isso tudo vai promover o respeito à dignidade desse cidadão. Igualdade de direitos sem discriminação. Então, a gente sempre fala, o assistente social, nosso código de ética mesmo, né? Ele é desprovido de quaisquer preconceitos. E aí a gente vai promover, através da assistência social, justamente isso, essa igualdade de direitos sem discriminação. E divulgação dos benefícios e serviços. Na LOAS, vocês vão verificar lá no artigo 5º que vai falar isso. Olha, um dos objetivos é esse, a divulgação, aliás, um dos seus princípios é esse, é divulgação desses benefícios e desses serviços. E já ali dentro das diretrizes, a organização da assistência social vai ter como as seguintes diretrizes. Primeiro, descentralização político-administrativa. Nós escutamos muito falar descentralização político-administrativa, mas o que é descentralização político-administrativa, pessoal? O que é essa descentralização? É quando um poder supremo, ele é dividido por outros. Esse poder, ele é repartido. Isso é a descentralização. Então, a descentralização desse poder político e administrativo vai ser dividido aí entre estados, Distrito Federal e municípios, e também através da União. Então, os 3 entes federados, eles são responsáveis pela política de assistência social. Então, houve essa descentralização, comando único das ações em cada esfera de governo. Isso porque esse comando único está ali no tópico 3, primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. O que quer dizer essa primazia? Prioridade, responsabilidade. Então, a prioridade dessa responsabilidade é do Estado em cada esfera de governo. Aí vamos fazer lá o link do tópico 1 com o tópico 3. Descentralização, ou seja, esse poder repartido entre os 3 entes federados, Estado, município e União. Comando único, porque em cada um desses 3 entes federados, a responsabilidade da assistência social é do ente, ou do ente municipal, ou do ente federal, ou do ente estadual. Participação popular por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Como se dá, pessoal, essa participação popular? Ela vai acontecer através dos conselhos, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Estadual, Conselho Federal, né, Nacional de Assistência Social. Então, a participação popular, ela acontece, esse controle e participação, através dos conselhos. Então, a LOAS vai ter essas 3 diretrizes. Agora, a gente não vai esquecer mais. Olha, a organização da assistência é a descentralização, é o poder repartido entre município, Estado e União. A participação da população, e vai se dar através dos conselhos, e a responsabilidade, né? A prioridade que cada ente organize a política de assistência social. Vamos passar? O
O capítulo 3 vai falar da organização e da gestão. E aí que a gente vai ter instituído o quê? O Sistema Único da Assistência Social. Então, reparem que quando a Constituição ela coloca lá que o tripé tem a Previdência, que é feita através do INSS, coloca que a saúde, que vem através do SUS, Sistema Único de Saúde, e ela vai falar da assistência social. Mas então, quem é esse responsável por essa gestão da assistência social? É o SUAS, e isso só vai vir com o quê? Com a LOAS, essa determinação. Então, vamos só retroagir aí para a gente ter a linha de raciocínio. O INSS, ele que comanda ali a gestão dos benefícios previdenciários. O SUAS, o Sistema Único de Saúde, que organiza toda a gestão do Sistema Único de Saúde. E o SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, a LOAS vai trazer que vai ser o órgão, né, o setor responsável, o sistema, aliás, responsável por gerir a assistência social. Então, a gestão, o artigo 6º vai falar. A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social. O que é o SUAS? Então, é esse sistema público não contributivo, descentralizado, ou seja, em que todos os entes têm responsabilidades, que tem por função a gestão do conteúdo específico da assistência social no campo da proteção social brasileira. Ou seja, ele que vai fazer essa gestão dos serviços, programas, projetos que são executados no município, no estado e no governo federal. Qual que é o objetivo do SUAS? Primeiro, é consolidar esse sistema descentralizado e participativo. Descentralizado, como nós já falamos aqui, né, dividido, o poder repartido entre os entes federados, participativo também, com a participação da sociedade civil, e vai regular e organizar ações socioassistenciais num sistema, o que significa planejar a política de assistência social. Aí vai ser de forma articulada entre os entes federados, mesmo princípio, mesmas diretrizes, mesmos fundamentos, mas respeitando ali as diversidades, né, as diversidades regionais, que a gente sabe que existe diversidades, necessidades diferenciadas. Então, o SUAS ele vai ter essa premissa, né, essa gestão. Eu vou perguntar aqui para vocês, em nível municipal, como se dá a gestão do SUAS? Em nível estadual, qual é a gestão do SUAS? E em nível nacional, qual é a gestão do SUAS? Pensem aí. A gente vai verificar o seguinte: em nível municipal, a gestão do SUAS é feita pelas secretarias municipais de desenvolvimento social ou de assistência social. Em nível estadual, pelas secretarias estaduais, né, de assistência social ou desenvolvimento social. E no nível federal, pelo Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome. A LOAS ainda traz essa redação, a revisão que existiu na LOAS, a última revisão é do ano de 2011, ela ainda vai trazer essa redação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mas nós sabemos que esse ministério atualmente é o Ministério da Cidadania. Houve a mudança de nomenclatura e é o Ministério da Cidadania. Então, a gente vai ter ali a gestão ali da assistência social. Coloquei aqui um mind map, um mapa mental para a gente gravar quais são todas as potencialidades ali do SUAS. Vamos começar? Primeiro, fundamentos do SUAS. Começa ali pela LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, Política Nacional de Assistência Social e NOB-SUAS. A gente vai falar sobre essas daqui a pouco. Mas é a LOAS que institui o quê? O Sistema Único de Assistência Social. Regulamentado pela lei, porque foi a alteração
que eu disse para vocês que aconteceu no ano de 2011, da LOAS. Tanto que, se vocês abrirem lá, vocês vão ver vários tópicos assim, alterado pela redação, que é essa redação aqui. Princípios organizativos da LOAS. Universalidade, para quem dela precisar, né? Ela é para todos, para que precisem dela. Gratuidade. É um sistema público não contributivo e gratuito. Então, tem essa gratuidade. Integralidade. Pessoal, o que é integralidade? Integralidade é a gestão de um todo. É um tudo, né? Então, a integralidade é que o usuário também seja assistido num todo, né? Através das políticas públicas, que compõem o quê? A intersetorialidade. Nós sabemos da existência das políticas intersetoriais. Quais são essas políticas intersetoriais? A política de educação, a política de saúde, a política de assistência social, os órgãos de defesa através do Ministério Público, Judiciário, todos esses conselhos tutelares, ou seja, toda essa rede socioassistencial, ela vai formar um conjunto de intersetorialidade, que vai junto, né, com as políticas públicas, com suas, promover o quê? Essa integralidade. O usuário, o cidadão, ele vai ser assistido dentro da sua demanda por completo. E se essa demanda perpassar a assistência social e for para uma política setorial, que seja de educação, que seja de saúde, a rede, ela é intersetorial e ela conversa com todos. E a equidade. Equidade, pessoal, senso de justiça, né? Então, é ser justo. Então, esses são os princípios aqui organizativos do SUAS. Os serviços assistenciais no SUAS vão seguir as funções que a gente falou lá primeiro na LOAS, olha, proteção social, vigilância social, defesa social e institucional. As diretrizes estruturantes, primazia da responsabilidade do Estado, ou seja, o Estado ali é prioritário nessa responsabilidade. O Estado, digo aqui, é dentro de seu ente federado, município, Estado e União. Descentralização político-administrativa, não só pelo comando, pela organização da assistência, mas também para o financiamento dessa assistência social. A gente vai ver isso lá no capítulo 5 do financiamento, mas aqui já dá uma pincelada, né? Que a descentralização, ela acopla também esse financiamento partilhado entre os entes federados. Além disso, territorialização, nós sabemos, né, que a proteção social, ela se dá também como premissa pelos territórios. Controle social e participação popular através dos conselhos. E matricialidade sociofamiliar. Essa matricialidade, ela vai vir na PNAS. A nossa aula sobre a LOAS que antecede a PNAS. Mas a gente tem que fazer esse recorte, porque também é uma premissa ali, uma diretriz estruturante. O que é essa matricialidade sociofamiliar? É ali a família como núcleo, né, dessa assistência social. Ainda vamos aqui para o próximo dado. Sistema público, não contributivo, descentralizado e participativo e de gestão. Pessoal, eu gosto muito de Mindmap, né, que é esse mapa mental. Depois vocês, né, tirem uma foto, olhem. Aqui está toda a estrutura do SUAS aqui, né? Então, eu gosto de colocar, eu coloco às vezes na porta de um guarda-roupa, num espelho, ou numa tela do celular, e sempre estou olhando e fazendo a leitura e linkando, né, esse mapa mental, é muito importante. O SUAS, ele é integrado pelos 3 entes federativos e conselhos e entidades de assistência social. A gente vai falar mais dessas entidades mais para frente. As ações têm por objetivo proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice,
velhice com base de organização no território. Ou seja, essa proteção à família, maternidade, infância, adolescência e velhice, ela vai se dar com base no território. A Daniela, mas como? Como essa assistência ela vai acontecer? Como o Sistema Único de Assistência Social vai acontecer? Deixe-me passar aqui para ver. Através dessa proteção social. Ou seja, todas essas ações no território vão acontecer pelas proteções sociais. O que é a proteção social? A LOAS vai falar o seguinte: a assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção. Primeiro, proteção social básica. Pessoal, proteção social básica, conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa o quê? Prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio de desenvolvimento de potencialidades, fortalecimento de vínculo comunitário, vínculo familiar. E ali no artigo 6º, letra C, ainda vai falar que essas proteções são ofertadas nos CRAS e nos CREAS. Então, essa proteção social básica, onde vai ser trabalhado ali o indivíduo e a família na perspectiva de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e que haja ali a prevenção dessa ruptura de vínculos e promoção da superação de vulnerabilidade, vai acontecer nos CRAS. A proteção social especial são conjuntos de serviços, programas e projetos que têm como objetivo contribuir para a reconstrução dos vínculos familiares. Então, percebam que na proteção social básica está para prevenir situações de vulnerabilidade. Quando essa situação de vulnerabilidade já aconteceu, quando algum direito foi violado, essa proteção social especial ela atua, porque ela vai fortalecer, reconstruir os vínculos que já foram abalados e fragilizados ou até mesmo rompidos, mas na sua maioria ali fragilizados por uma situação de violação de direitos. Então vai trabalhar ali o indivíduo e a família na defesa do direito, fortalecimento de potencialidades, aquisições, proteção de famílias e indivíduos. A LOAS, além de colocar ali, então, os seguintes tipos de proteção básica e especial, e aonde essas proteções elas acontecem, a proteção básica nos CRAS, a proteção especial nos CREAS, e ele ainda coloca, respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social. A gente vai falar um pouquinho mais dessas entidades mais para frente, mas essas entidades que são sem fins lucrativos e que ofertam serviços de assistência social, que são, sim ou não, conveniadas com o município, mas que tem ali um registro no Conselho Municipal, estadual, de assistência social, principalmente o registro no Conselho Municipal, elas também ofertam serviços de assistência social. A gente pode ver aí várias ONGs que fazem trabalhos com crianças, adolescentes, mulheres, que são conveniadas ou que têm o registro no CMAS. Nós temos as instituições de longa permanência em Belo Horizonte, especialmente, que são da Sociedade São Vicente de Paula. É uma organização sem fins lucrativos e que acolhe idosos em situação de violação de direitos ou de vínculos familiares ali fragilizados, em diversos tipos, de situações. Quando esses vínculos já estão rompidos, eles são acolhidos. Então, essas instituições, a gente tem que pensar o seguinte: as instituições do terceiro setor, elas não atuam só na esfera da proteção básica, elas podem atuar na esfera da proteção básica e especial também. Por isso, a LOAS faz esse recorte. As proteções básica e especial, básica no CRAS, especial no CREAS, e, respectivamente, as duas podem acontecer nessas entidades sem fins lucrativos da assistência social. E aí, só fazendo um novo recorte. O que é o CRAS? O que é o CREAS?
CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Muita gente fala da assistência social. Não, é de assistência social. Isso são pegadinhas mínimas, mas que caem em prova, viu, pessoal? Eles mudam uma letra, alguma coisa. Então, é Centro de Referência de Assistência Social. Unidade pública estatal de base territorial, ou seja, está nos territórios de maior vulnerabilidade social. Unidade efetivadora de referência, né, e contra-referência, referência e contra-referência. O que é referência e contra-referência? Referência, o usuário, ele foi por demanda espontânea, ou via encaminhamento de algum parceiro da rede, foi ao CRAS. Lá ele vai ser referenciado para ser atendido naquele equipamento. Mas vamos colocar que a pessoa foi em demanda espontânea ao CRAS e relata: olha, eu estou sendo vítima de violência doméstica. Então, ela vai ser contra-referenciada para o CREAS. Então, referência, quando ela está, de fato, assistida naquele local, contra-referência, quando um equipamento encaminha para o outro. Pode ser também para a saúde. Está referenciado no CREAS, mas aí percebe-se que o usuário tem alguma demanda, por exemplo, tem um filho com transtorno mental, faz uma referência para a saúde, para o CAPS, contra-referência, aliás. Então, faz a referência e a contra-referência, né? Executa serviços de proteção social básica, organiza e coordena a rede de serviços socioassistenciais. E o CRAS, gente, super importante, o CRAS, porta de entrada para os serviços da proteção social básica. Eu gosto muito de falar o seguinte, pessoal, para a gente ter uma noção. Olha, como que funciona a assistência social e a saúde? E aí vocês estão se perguntando assim: Daniela, mas eu estou fazendo um concurso para a saúde. Por que a gente vai estudar LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, que então é mais voltada para questões de saúde? Porque saúde e assistência, elas precisam caminhar juntas, né? Nessa questão de referência e contra-referência. Muitas vezes um paciente da saúde, ele vai ser atendido, ele vai começar a faltar nas consultas, ele pode começar a negligenciar o tratamento e quando vai se perceber por algum aspecto social, uma falta de um suporte familiar para que ele vá numa consulta ou vá fazer um tratamento de saúde, ele não tem a família ali presente para que isso aconteça, falta de recursos, né, para ir para aquela consulta, recursos financeiros, falta de, às vezes, de uma alimentação adequada. Então, a saúde e a assistência conversam o tempo todo. A saúde mesmo pode pedir, olha, para o CRAS, fazer uma verificação do núcleo familiar, o que está acontecendo com aquele paciente, ele não vai mais naquela consulta, ou que o paciente relatou que os filhos, é um paciente idoso, que os filhos trabalham e dizem que não podem levá-lo para fazer um acompanhamento médico. Então, o CRAS ou CREAS, dependendo se houver violações já aí constituídas, vai chamar aquela família, trabalhar o núcleo familiar na perspectiva da proteção social daquela pessoa idosa. É um exemplo que eu estou dando. Então, por isso é importante a gente ter essa noção. Saúde e assistência caminham em conjunto. Aí a gente vai colocar aqui, ó, PSB, que é a proteção social básica, PSE, que é a proteção social especial. Dentro da PSE, a gente tem a alta complexidade também, que a gente sabe que a gente tem a proteção social especial de média complexidade, vou colocar aqui o M de média complexidade, e a PSE de alta complexidade. Desse lado aqui, a gente vai ter aqui, ó, UBSs, que são os postos de saúde, a gente vai ter as UPAs e a gente vai ter os hospitais. Então, na assistência social, os CRAS são a porta de entrada da proteção social básica. Assim como a UBS, ou o posto de saúde, ele é ali a porta de entrada para uma assistência na saúde. Então, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a primeira consulta que a gente busca, posto de saúde. Primeiro atendimento, porta de entrada da assistência social, o CRAS.
A média complexidade, quando que a gente vai para a UPA? Quando a gente está passando mal, mas a nossa situação já teve algum agravo, não é verdade? Ninguém vai direto para uma UPA, a não ser que esteja algum agravo, algum sintoma ali mais forte. Aqui também a PSE é através dos CREAS. Né? Então, quando já aconteceu alguma violação de direitos, quando já é algo mais forte, o usuário procura o quê? O CREAS, assim como ele vai o quê? Para a UPA. Né? E quando a situação ela já está ali numa situação crítica de saúde, a gente não procura direto um hospital? E aí, quando os vínculos já estão rompidos, a gente tem a alta complexidade. A LOAS, a gente vai ver no slide seguinte, que ela não fala da alta complexidade. Ela só vai falar da proteção social básica e proteção social especial. Pessoal, fica ligado nisso. Pode cair ali numa questão de prova para vocês. Ainda mais porque no nosso edital não tem a Política Nacional de Assistência Social. E é a PNAS que vai instituir ali a PSE, né, a proteção social especial de média e alta complexidade vai vir na PNAS. Como o edital não contempla a PNAS, somente a LOAS só vai trazer proteção social básica, proteção social especial, pronto. Não fala de alta complexidade. E ela vai falar só de CRAS e CREAS, tá? Mas aí é só para a gente entender quais são as diferenças. Então, o CRAS é essa porta de entrada da assistência social. E o CREAS, ele também é uma unidade pública estatal de referência, né, abrangência municipal ou regional. Ele vai trabalhar com famílias e indivíduos, mas que já estão em uma situação de risco pessoal e social, por violação de direitos, violência doméstica, e vai falar ali várias intervenções principalmente voltadas, né, ali com o poder judiciário também, para a oferta dessa proteção social. E aí que eu coloco para vocês, observação importante, a LOA só vai falar isso aqui, ó, proteção social básica, proteção social especial, ofertando os CRAS e CREAS, a especial, CRAS a básica. Mas a gente sabe que a estrutura da assistência social, atualmente, principalmente através da PNAS, ela vem proteção social básica, com esses serviços, proteção social especial de média complexidade no CREAS, com todos esses serviços, e alta complexidade, que são o quê? Serviços de acolhimento. Proteção básica, prevenir ruptura de vínculos. Para isso, a gente vai ter o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família PAIF, que a gente vai ver lá no capítulo 4, que é o único serviço que a LOAS fala. PAIF, CRAS, PAEF, CREAS. São os únicos serviços que a LOAS vai trazer para a gente, tá? Os demais serviços vão vir depois, através das novas legislações que se seguem pós-LOAS. A média complexidade através do PAEF, a gente vai ter também outros serviços, inclusive serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, etc. E a alta complexidade, pessoal, quando os vínculos já estão rompidos, que são o quê? Os abrigos, instituições de longa permanência, etc. Tá? O que eu queria só falar aqui com vocês é porque a gente não tem como, muitas vezes, repassar os serviços da assistência, porque todos vocês estudaram, formados, estão cientes desses serviços, e eu me perguntar assim, Daniela, mas por que você falou proteção social especial, não falou da alta complexidade? Por que você não falou dos demais serviços integrantes do CRAS e do CREAS? Porque a LOAS não vai trazer. Quem vai trazer são as demais legislações e que não estão no nosso edital, né? Elas não compõem o nosso edital. Então, só para a gente guardar, cair na prova, questão de prova, qual que é, por exemplo, as proteções sociais ofertadas na LOA? Proteção social básica, proteção social especial, ponto. Não fala se é média ou alta complexidade, só especial. Proteção social básica, CRAS, proteção social especial, CREAS, e as entidades de assistência social podem ofertar as duas proteções, tá bem, pessoal?
eu trago até aqui para vocês os marcos legais, só para ficar mais claro. Então, primeiro, veio a Constituição Federal, que normatiza a assistência social como política pública, como política de direitos. A LOAS, que vai o quê? Normatizar, que vai dispor a organização desses direitos. A PNAS, que vai trazer ali a matricialidade sociofamiliar e vai ainda falar também sobre as proteções sociais. Nós vamos ter a NOB-SUAS, NOB-RH-SUAS, né, a norma operacional básica da assistência social, norma operacional básica de recursos humanos, né, o pessoal que tem, o corpo profissional que tem que estar ali nos equipamentos de assistência social. E a gente vai ter a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Essa tipificação ela vai normatizar os serviços a nível federal, né? Todos os serviços, como eles devem estar ofertados, inclusive falando de cada um desses serviços aqui dentro, tá? Mas, por fim, foco hoje, LOAS. Além de, a gente está ali no capítulo 3, então a gente está falando sobre essa gestão da assistência social. Competência dos entes federados também vai se trazer. Então, primeiro, quais são essas competências comuns dos 3 entes? Coordenação e gestão da política em seu âmbito de abrangência, cofinanciamento de serviços, programas, projetos e gestão dos SUAS. Competências específicas da União, estabelecer parâmetros nacionais, né? Nós temos ali, então, os SUAS, e a gente vai ter, dentro dos SUAS ali, os parâmetros, né, que a União vai colocar nacional para a organização desses serviços. Financiar o programa Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, então é de financiamento do governo federal, esses 2 programas. Ofertar apoio técnico a municípios e estados e fiscalizar também essa oferta, né? Tanto desse repasse de verba, dos benefícios de prestação continuada e programa Bolsa Família. Competência específica dos estados, ofertar serviços regionalizados. Lembrem que é respeitado também as diferenças regionais, então pode ser que um município a gente vai ter determinadas demandas que o outro pode ter, mas não então em tanta gravidade. Nós temos aí clima diferenciado, oportunidades de trabalho concentradas mais no Sudeste, então pensa a nível nacional, né? O Norte, Nordeste do país, com clima ali árido, quais as demandas que essa população tem em detrimento a quem nasceu no Sul, a quem está aqui no Sudeste. Então, a região Oeste do país, então vão ofertar serviços regionalizados que adequem também à sua demanda. Ofertar benefícios eventuais, e a gente vai ver esses benefícios eventuais daqui a pouquinho, lá no capítulo 4. Então, ofertar benefícios eventuais, ofertar apoio técnico e capacitação, né, a nível estadual e municipal, e fiscalizar também essa oferta. E os municípios? Ofertar serviços, né, e a gente tem esses serviços de proteção nos CRAS e nos CREAS, e benefícios eventuais também, a oferta desses benefícios eventuais. Então, a LOAS vai trazer esse arranjo aqui, federativo. O que é competência comum e o que é competência específica de cada um. Competências do Conselho Nacional de Assistência Social. Então, compete ao Conselho Nacional de Assistência Social aprovar a Política Nacional de Assistência Social, normatizar, ou seja, criar normas e as ações, regular esses serviços, né? Essa prestação de serviços, estabelecer procedimentos para concessão de registro e certificado de entidade beneficente de assistência social. E aí que eu falo com vocês, essas entidades que prestam, né, serviços de assistência social,
elas são conveniadas com o CMAS aqui, né, no município, que é o Conselho Municipal de Assistência Social, sobre ali os procedimentos passados pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Ali a gente ainda vai ver o seguinte, que eu falei com vocês que eu ia falar um pouquinho mais sobre essas entidades. O artigo 3 da LOAS ainda fala: consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolado ou cumulativamente, prestam atendimento, assessoramento aos beneficiários abrangidos por essa lei. Ou seja, eles também exercem esses serviços de proteção social no território. Pessoal, é muito importante a gente fazer esse recorte, porque hoje nós temos os profissionais assistentes sociais, nós temos uma vasta campo de atuação. Podemos atuar na saúde, segurança pública, Ministério Público, município, estado, nós podemos fazer concursos até a nível federal, nós trabalhamos no terceiro setor, na iniciativa privada. Então, nós temos aí uma gama de atuação: educação, assistência social. E uma das áreas também que absorve muita mão de obra dos profissionais são justamente as organizações de assistência social sem fins lucrativos, que é o nosso terceiro setor. Então, essas são as competências do CNAS: aprovar a política de assistência social, criar ali as normas para regularizar esses serviços de assistência social prestados e também estabelecer esses procedimentos para concessão dos registros a essas instituições. E agora a gente vai entrar no capítulo 4 da LOAS, que vai falar desses programas, serviços, projetos de assistência social. Iniciando, a gente já começa ali com o BPC. O que é o BPC, pessoal? Benefício de prestação continuada, que vai integrar ali a proteção social básica no âmbito do SUAS. Não é necessário contribuição com o INSS, é um benefício de um salário mínimo destinado ao idoso com 65 anos ou mais, ou a pessoa com deficiência de qualquer idade, mas que tem impedimento de longo prazo. Eu acho muito interessante isso daqui, porque isso aqui é alvo de muita pegadinha em concurso público, mas é muita mesmo. Por quê, pessoal? Pelo Estatuto do Idoso, quem já adquiriu o curso, assistiu a aula que eu já gravei sobre o Estatuto do Idoso, sobre as políticas, né, em geral destinadas aos idosos, como está no edital. Então, quem assistiu, já assistiu lá a aula, eu vou falar muito disso. Qual que é a idade que o Estatuto do Idoso coloca como sendo idosa, a pessoa idosa? É a partir de quantos anos? Pensem aí enquanto eu tomo uma água. 60 anos, não é? O Estatuto do Idoso, ele visa ali a assegurar os direitos da pessoa idosa com 60 anos ou mais. Só que o BPC é a partir de 65 anos. Dois benefícios que a gente vai ter que é a partir de 65 anos, BPC e o transporte gratuito, que está ali no Estatuto do Idoso também, são a partir de 65 anos. Então, o que os concursos, as bancas geralmente fazem? Colocam muito assim, olha, o BPC a partir de 60 anos, o Estatuto do Idoso assegura os direitos da pessoa idosa a partir de 65 anos, fazem essa confusão. A partir de agora, a gente não vai confundir mais. Idoso, pelo Estatuto do Idoso, vou colocar aqui, ó, pois eu apago aqui, ó, idoso, pelo Estatuto do Idoso, 60 anos. BPC e transporte coletivo, a gratuidade, transporte coletivo, 65. Tá? Então, essa é para a gente nunca mais errar em questões de prova, nunca mais. Então, vai ser 65 anos, tá? Então, BPC para o idoso a partir de 65 anos, ou para a pessoa com deficiência, em qualquer idade a pessoa com deficiência, desde que tenha uma incapacidade de longo prazo. Pode ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial.
Então, requisitos para requerer esse benefício: renda familiar de até 1/4 do salário mínimo por pessoa. Gente, se bater os centavozinhos ali, dividir o salário mínimo por 4 e bater os centavozinhos ali igualzinho, não. Então tem que ser inferior a esse 1/4 do salário mínimo, tá? Seria como se fosse uma casa com 5 pessoas e um único salário mínimo. O beneficiário, ele não pode receber nenhum outro tipo de benefício, seja social ou seja previdenciário, seja do INSS ou seja do assistencial. Então, o idoso ou a pessoa com deficiência que for requerer, ele não pode ter nenhum outro benefício social. Ser brasileiro e morar no país. Mas tem coisas muito interessantes que a LOAS vai trazer para a gente e que são desconhecidas. Por exemplo, a condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício. Então, por exemplo, a pessoa idosa ou com deficiência foi institucionalizada lá dentro da ILPI, ou dentro da instituição que a pessoa com deficiência está, ela pode requerer o benefício? Pode. Pode requerer sim. Por quê? Vamos colocar aqui no ILPI, Instituição de Longa Permanência, ILPI. Ali tem 30 idosos. Mas cada idoso ali é responsável pela sua vida, precisa de ter recursos, né, para manter a si, estar ali dentro da instituição. Então, pelo INSS, o idoso estar institucionalizado, pela assistência social, perdão, o idoso estar institucionalizado não prejudica esse direito. Então, a LOA já traz isso. A gente sabe que o benefício, o BPC, ele é um benefício da assistência social, mas ele vai passar ali pelo INSS, pela concessão. Mas isso não prejudica. Um segundo artigo importante: o beneficiário de prestação, o benefício, ele tem que ser revisto a cada 2 anos. Então, quando se fala aqui, tem que ter impedimentos de longo prazo, no mínimo cada 2 anos para avaliação de continuidade das condições que lhe deram origem. Tá? Tem que ser uma condição que permaneça ali, que seja um impedimento de no mínimo ali 2 anos, né? A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do BPC, limitada a 2 anos o recebimento concomitante. Ou seja, se a pessoa com deficiência, ela adquiriu o BPC, passou algum tempo, ela foi chamada para trabalhar como aprendiz, ela pode continuar recebendo o BPC e o benefício, né, o salário como aprendiz, junto por até 2 anos. Depois cessa, mas por 2 anos ela tem esse direito também. Agora, uma coisa que eu falei com vocês que não está na LOAS, está no Estatuto do Idoso. Quem assistiu a aula comigo já viu isso. O que o Estatuto do Idoso vai falar, pessoal? Não pode receber. Então, o idoso que vai requerer o benefício, ele não pode receber outro benefício social. Mas o Estatuto do Idoso coloca o seguinte: o idoso que for requerer o benefício, se na casa dele tiver outra pessoa idosa e a outra pessoa idosa recebe o BPC, esse BPC da outra pessoa idosa não vai contar para o pedido daquele, não vai contar na renda para o pedido daquele que o pleiteia. Então, a gente vai ter aí a junção de conhecimentos. Por isso que é importante, né, dentro desse conteúdo programático, nós vamos trabalhar todo o conteúdo programático e todas as referências bibliográficas, e por isso que a gente vai sempre fazendo um contraponto com o outro, porque pode ter uma questão na prova que vai falar esse tipo de questão, mas vai linkar lá com o Estatuto do Idoso e vai perguntar para vocês: assinale a alternativa correta. E às vezes vocês vão marcar: não pode receber, o beneficiário não pode, mas pelo Estatuto do Idoso, se houver na casa daquele idoso outra pessoa idosa ou com deficiência que receba o BPC, a renda dessa pessoa com BPC não entra em fins de cálculo para o outro que o pleiteia, o outro idoso que o pleiteia. Então, isso é muito importante, né, estarmos cientes, além de todos esses artigos aqui. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, pessoal, no chat, que aí eu vou dar uma pausa e responder.
Deixa-me ver. Isso aí, a Andréia respondeu certinho, né? A partir de 60 anos, ótimo. Gostando de ver as participações, tá, pessoal? A LOAS, pessoal, dos benefícios eventuais, artigos 22 da LOAS. Então, a gente tem ali, entende-se por benefícios eventuais, são provisões suplementares e provisórias. Então, gente, benefícios eventuais a gente mesmo já sabe. É o que? É provisório, é uma provisão de caráter ali por algum período para sanar, superar uma condição de vulnerabilidade vivenciada por aquele indivíduo ou por aquela família. E essa situação, ela vai ser oriunda de quê? Nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. A gente depois vai ter um guia, um manual do Ministério do Desenvolvimento Social, que vai falar cada um desses benefícios, como é a gestão do nascimento, como que é o por morte, que é o sepultamento gratuito, quais são essas situações de vulnerabilidade temporária. Então, dentro desse guia do MDS, a gente vai falar um por um e saber como é cada um deles. Mas a LOAS não traz. A LOAS traz apenas essas informações. Olha, nascimento, morte, situações de vulnerabilidade e calamidade pública. Ela não vai entrar na expertise de qual benefício está dentro desse de calamidade pública, por exemplo. Então, o que vocês têm que saber? Nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. Tá? Então, quando perguntar lá o que são benefícios eventuais, vocês vão só firmar ali, ó, benefícios eventuais são o quê? Benefícios de natureza temporária, são provisões suplementares e temporárias que vão integrar as garantias do SUAS. E são de natureza em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. A concessão e o valor dos benefícios que trata esse artigo são definidos pelo Estado e pelo Distrito Federal. Então, dentro dos estados e Distrito Federal, a gente vai ter um benefício em função da calamidade pública. Por exemplo, o auxílio moradia, o Bolsa Aluguel, que é ofertado pelos municípios. É um benefício que você vai ver que dentro de cada município vai ter ali os seus pré-requisitos, né, para concessão, e vão ser de valores diferenciados. Então, pode ser o pagamento no valor de R$500, R$700, R$300. Então, cada município. Então, o que a LOAS nos fala? Que essa concessão vai ser definido pelos estados e Distrito Federal e municípios. Ou seja, quais os requisitos para a concessão desse benefício e tanto também o valor de concessão de todos esses benefícios, em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. Agora, uma questão interessante que tem na LOAS é que fala o seguinte: o Conselho Nacional de Assistência Social poderá propor a instituição de benefícios eventuais no valor de até 25% do salário mínimo para cada criança até 6 anos de idade. Então, o CNAS pode propor. Aí, se cair uma questão na prova, você vai falar, não, mas 25% do salário mínimo para cada criança até 6 anos de idade? O que a gente hoje tem como um programa é o programa Bolsa Família. E a gente sabe que o valor ele é inferior a 25% do salário mínimo. Então, a gente pode pensar assim, não, será que isso existe? Sim, está na LOAS. O CNAS pode propor, né, a instituição de benefícios eventuais de até 25% o mínimo para cada criança até 6 anos de idade. É interessante estar ciente, tá, pessoal? E ainda vai trazer o quê? Serviços, programas e projetos. E aí é muito importante a gente diferenciar o que é cada um deles. O que são serviços? São atividades continuadas. Reparem, são atividades continuadas que visem a melhoria de vida da população e que observem os objetivos e princípios da LOAS.
E a LOAS vai trazer o PAIF e o PAEF, que são serviços ofertados no CRAS e CREA. São os dois únicos serviços que a LOAS vai trazer desses equipamentos públicos, tá? Então, primeiro, o que são serviços conforme a LOAS? Pode cair em prova para vocês. São atividades continuadas que visem a melhoria de vida da população e que observam os princípios e diretrizes da LOAS, ou seja, sempre você indo no equipamento de assistência social CRAS ou CREAS, esses serviços vão ser ofertados, PAIF e PAEF. Eles são de caráter continuado, porque eles sempre vão ser ofertados, não vão encerrar. Sempre vão ser. O usuário, se superar, ele está sendo acompanhado ali no PAIF. Se ele superar a situação de vulnerabilidade que originou esse acompanhamento, ele pode ser ali desligado, vamos dizer assim, daquele serviço momentaneamente, porque a superação já aconteceu, ou contrarreferenciado para algum outro órgão. Mas, independente do usuário, sempre esses serviços serão ofertados. Então, serviços são atividades continuadas, tá? A gente vai gravar isso. Outra coisa, pessoal, o pessoal olha e fala assim, PAIF. PAIF, Programa de Atenção Integral à Família. PAEF, Programa de Atenção Especializado. Não, pessoal. Não são programas, tá? A letra P aqui não quer dizer programas, e isso pode cair em prova também. O que é o PAIF e o que é o PAEF? Serviço de proteção. Então, esse P é de proteção, não de programa. Então, serviço de proteção e atendimento integral à família. E o PAEF, Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. E isso cai muito em prova, né? E a gente lê PAIF e já pensa, PAIF é Programa de Atenção. Não. O P vai ser de proteção. Então, o que é o PAIF? Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Vai integrar a proteção social básica no âmbito do CRAS e vai trabalhar com famílias, né, prevenindo ruptura de vínculos, superação da vulnerabilidade social, garantia da convivência familiar e comunitária. E o que é o PAEF? Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Integra a proteção social especial no âmbito do CREAS e vai ser acompanhamento e apoio a famílias e indivíduos em situação de ameaça e violação de direitos, articulando as diversas políticas públicas e o sistema de garantia de direitos. E a gente tem programas, diferente dos serviços, que são de ação continuada, programas são ações integradas e complementares com objetivo, tempo e área de abrangência definidos. Ou seja, os programas eles existem, mas eles têm tempo e área de abrangência definidos. Então, vamos gravar, né, o que difere um de outro. Serviços são continuados, programas têm tempo e área de abrangência definidos. E um programa que a LOAS traz é o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, esse P do PET aqui é de programa mesmo. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, de caráter intersetorial, porque ele vai contar com as diversas políticas públicas, né? Ministério Público, Educação, instituições públicas de saúde, que no âmbito do SUAS compreende transferência de renda através do Bolsa Família, para erradicar esse trabalho infantil, trabalho social com as famílias, no âmbito já do CREAS, porque a criança está em trabalho infantil, é uma violação de direitos, então já estaria no CREAS, e aí seria trabalho social com as famílias no âmbito do PAEF, oferta de serviços para criança e adolescente que se encontra em situação de trabalho. Serviços, aí, nesse caso, não é trabalho, não, né, pessoal? Serviços ofertados pela assistência social. Tem abrangência nacional e será desenvolvido de forma articulada pelos entes federados, com participação da sociedade civil. Né? A gente vai lembrar o seguinte, crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos que estejam trabalhando estão em situação de trabalho infantil, excetuando se for
em condição de menor aprendiz a partir de 14 anos, tá? A partir de 14 anos pode-se trabalhar. A professora Cláudia, pessoal, deu uma aula muito bacana sobre o ECA e ela vai falar sobre isso. Inclusive, eu acho que agora é um recorte que eu posso fazer para vocês. Eu, professora Cláudia, professora Carla, estamos fazendo ali todo o conteúdo programático, né? Então, essa semana mesmo, a professora Carla já gravou aula sobre o NASF, sobre o assistente social ali nas políticas de saúde. A professora Cláudia já gravou sobre o ECA também, tá? E todas as políticas que envolvem a criança e o adolescente. Então, já está lá disponível no grupo Ideal. Se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato www.idealprepara.com.br. E aí, projetos de enfrentamento à pobreza. Vamos só recapitular. Serviços, atividades continuadas, PAEF. Programas, tem tempo e área de abrangência definidos. PET, né, um exemplo que a LOAS traz de programa de erradicação do trabalho infantil. E projetos de enfrentamento à pobreza. Compreendem esses projetos, instituição de investimento econômico, social nos grupos populares. O que são esses projetos, então, pessoal? São projetos que vão fomentar ali formas de superação da pobreza. E a LOAS vai trazer esse projeto de enfrentamento à pobreza. O incentivo a todos os projetos de enfrentamento à pobreza, ele assenta-se em mecanismos de articulação de diferentes áreas governamentais e de cooperação entre organismos governamentais e não governamentais. Então, vamos ver alguns exemplos de projetos para enfrentamento à pobreza e inclusão social. Inclusão produtiva e geração de renda, que são aqueles cursos que são ofertados, né, para qualificação. Articulação no território entre as políticas intersetoriais, investimento na juventude. E aí a gente tem lá na LOAS, lá no início dela também faz um recorte sobre esses projetos de enfrentamento à pobreza. Vai dizer o seguinte: para o enfrentamento à pobreza, a assistência social, ela se realiza de forma integrada às políticas setoriais. Vocês percebam da questão da integralidade, que é o quê? Para atender em um todo, né, o indivíduo, através ali das políticas intersetoriais, garantindo os mínimos sociais e provimentos de condições, né, para atender ali as contingências sociais. Então, projetos, um deles são esses projetos de enfrentamento à pobreza e, através deles, nós vamos ter várias articulações com as políticas intersetoriais para o combate à pobreza. Financiamento da assistência social, pessoal. O financiamento da assistência social no SUAS, ele vai ser pelo cofinanciamento, ou seja, o financiamento conjunto dos 3 entes federados, devendo os recursos alocados nos fundos de assistência social ser voltados à operacionalização, aprimoramento e viabilização de serviços, projetos e programas e benefícios dessa política. Então, é o que a LOAS vai trazer sobre esse financiamento. O financiamento, ele é compartilhado entre os 3 entes federados também. Os recursos de responsabilidade da União, principalmente que a gente já viu lá, das competências, quais os recursos que são de responsabilidade da União? Recursos do programa Bolsa Família e recursos do BPC. Eles são automaticamente repassados ao Fundo Nacional de Assistência Social, tá? E aqui a gente vai ter só uma instância de gestão para que vocês tenham as informações. Então, aqui, ó, instâncias de gestão. A LOAS, como eu disse, vai trazer o texto Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, que hoje é o Ministério da Cidadania, secretarias estaduais e secretarias municipais de assistência social, são as instâncias de gestão e são as que também fazem a vigilância socioassistencial, tá, pessoal? São vinculadas à gestão. Instâncias de negociação e pactuação. Comissão, né, intergestores tripartite e bipartite.
instâncias de deliberação, Conselho Nacional, Estadual e Municipal de Assistência Social, instâncias de financiamento, Fundo Nacional, Estadual e Municipal de Assistência Social, que é esse financiamento, tá? O capítulo 4, pessoal, o capítulo 6, perdão. Capítulo 6, né, que a gente falou agora do capítulo 5, que são o financiamento da assistência. E aí é o capítulo 6, das disposições gerais. O que é importante para vocês saberem? Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos nessa lei. Pessoal, a LOAS ela vai finalizar com essa disposição. Então, cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos nessa lei. Então, o Ministério Público irá fiscalizar se essa lei ela está sendo observada ou não em interesse coletivo ou difuso. Ela vai verificar os direitos estão assegurados e conforme estabelecidos na LOAS. Se não estiver, o Ministério Público ele pode pleitear ali a tutela jurisdicional, ou seja, ingressar com ação civil pública, solicitando que o judiciário defina conforme a lei, né? Então, é importante a gente ter em mente que, se algumas dos direitos ali assegurados na LOAS, eles não estiverem sendo feitos conforme, não estiverem sendo assegurados, cabe ao Ministério Público zelar para que se cumpra, né, através, se não estiver, de ação civil pública para que o judiciário decida e faça-se ou cumpra-se daquela lei. Bom, passamos agora por toda a LOAS. Eu vou ter aqui 2 exercícios para a gente fazer, mas antes eu vou dar um intervalo com vocês de 5 minutinhos para vocês irem lá no Instagram, @Grupo Ideal. Isso, e para que o sorteio vai ser pelo site, Valdir? Mas o pessoal, se quiser ir lá. Mas para eles irem lá e curtirem a página, pode ir lá? Isso, os últimos minutos, eu estou falando aqui com o Valdir, que é o nosso coordenador do Grupo Ideal. Então, ele está falando aqui, os últimos minutinhos para entrarem lá na página do @Grupo Ideal, e a gente vai fazer o sorteio aqui agora, tá? Agora são 8h32, vou dar 3 minutinhos para vocês abrirem o Instagram, todo mundo tem instalado no celular mesmo, curtir lá, @Grupo Ideal, e em 3 minutinhos eu estou de volta com vocês. A gente faz o sorteio e resolve esses 2 exercícios aqui, só para fixar o conteúdo, tá bem, pessoal? 8h35 a gente está de volta.
Pessoal, então voltamos. A gente vai fazer o sorteio, a tela do sorteio já está aí para vocês, tá? Quem ganhar pode escolher qualquer curso, seja específico de serviço social, seja de saúde pública ou de outra área. Então, quem ganhar as duas, a bolsa, serão 2 sorteados, pode escolher qualquer um. Eu deixei aqui, ó, os dados para vocês. Aqui tem um site do Ideal. Quem ganhar vai ligar aqui e vai falar com Ana Paula, tá? Amanhã. Aqui tem o WhatsApp, telefone, o Instagram, @Grupo Ideal, o site, cursinho específico do assistente social. E quem está assistindo agora pode e quiser fazer o curso, vai entrar lá no site do Ideal, jogar lá, assistente social, vai aparecer o curso específico, digita esse cupom, edital 10, para ganhar um desconto, tá? No curso. Então, esse cupom aqui, edital 10, já dá um desconto para vocês. A gente já está em promoção de lançamento, o curso já está com desconto de mais de 30% e ainda pode somar com esse cupom, edital 10, tudo junto, tá bem? Então, vamos lá, Valdir, vamos fazer o sorteio, ó. Tô torcendo aí, hein, meninas? Pessoal, rapazes, vamos lá. Oba! Primeiro número sorteado, 1157. Segundo número, é 1158 mesmo? 1221. É isso mesmo, Valdir? Tá certinho? Aqui, ó, quem ganhou? @Rodrigo Luiz e @PsiDaisy. Então, amanhã vocês podem fazer o contato aqui com o Grupo Ideal e conversar com a Ana Paula, tá? Através desses telefones aqui para requerer a bolsa. Parabéns a quem ganhou. E quem não ganhou, não precisa ficar chateado, não, ó. Cupom edital 10 para ter o desconto no curso. Vamos voltar lá para a gente fazer os 2 exercícios e finalizar? Valdir vai voltar a tela aqui para mim. E a gente vai finalizar aqui fazendo os 2 exercícios para fixação de conteúdo, tá? Nossas aulas todas são assim, pessoal. A gente fala, a gente explica com o mínimo com riqueza de detalhes, né? Todos os detalhes possíveis, e sempre aos finais das aulas a gente faz exercícios juntos para fixação de conteúdo, exercícios que já caíram em outras bancas ou na própria RBO, para a gente fixar aí os conteúdos, e a gente vai falar aqui sobre a LOAS. Valdir só está printando a tela aqui para colocar lá no site, tá, pessoal? Meu PowerPoint está aqui, ó. E vai cortar aqui a tela. Ótimo. Então, foi 1107 1158, @Rodrigo Luiz e @PsicoDaisy. E a gente vai salvar aqui na área de trabalho só para ficar fixado aqui. E depois divulgado lá. Aqui. Vamos lá nos exercícios, Valdir. Deixa eu passar aqui, ó. Ok, pessoal. Então, vamos voltar aqui, ó. Primeiro exercício. O BPC foi instituído pela Constituição Federal de 88 e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social. Mediante a legislação do BPC-LOAS, é correto afirmar que é enunciado certinho. Então, aqui, ó, é correto. O que eu sempre faço? Uma dica para vocês. Circulem. É correto. A alternativa correta, exceto, errado, seja o que for. Circulem o comando da questão, que isso propicia que vocês vão errar menos, vão fixar mais o conteúdo. Então, vocês coloquem aqui, ó, correto. Dentro deles, alternativa A. Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o cancelamento automático no município e em toda a região com tal estrutura. B. O benefício deve ser revisto a cada 4 anos para a avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. C. O benefício será considerado permanente quando se constatar irregularidade na sua concessão ou utilização.
D. A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. E a E. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora com deficiência ou idosa a família cuja renda per capita mensal seja superior a 1/4 do salário mínimo. E aí, pessoal? Vou abrindo aqui e vou acompanhando, tá? Respondam aqui no chat. Ó, lembrem que é o quê? A alternativa correta, hein? Andréia, você sempre adiantada, Andréia. Gosto de você por isso, sempre à frente, sempre. Parabéns pela exposição. Muito obrigada, pessoal, pelo feedback. O feedback que vocês dão é muito importante para mim, porque faz com que a cada dia eu me dedique mais, eu me doe mais, eu dê o meu melhor a cada dia. Então, sempre me dando esse feedback do que gostou, do que pode ser melhorado, tá? Obrigada aí pelo carinho de todo mundo. Isso. Então, vamos lá? Vamos verificar. Isso mesmo, pessoal. A maior parte aqui do pessoal está acertando. Eu estou ficando feliz, viu, com isso. Estão fixando o conteúdo. Então, aqui, ó, na hipótese de não existirem serviços no município. Pessoal, o BPC não é um benefício de abrangência nacional? Como que ele não vai existir no município? Ele vai existir. Todo município vai ofertar o BPC. Né, um benefício da assistência social, pleiteado ali junto ao INSS, mas vai passar pela avaliação, o cadastro único do governo federal, ou seja, ele é um benefício de nível nacional, então ele existe. Então, de não existirem, isso não é uma inverdade, é uma mentira. O benefício tem que ser revisto a cada 2 anos. Vocês lembram? Impedimento de longo prazo é o quê? 2 anos. O benefício será considerado permanente quando se constatar irregularidade? Não, ele vai ser cancelado automaticamente, né, pessoal? Não permanente. O último aqui, considera-se incapaz a pessoa de prover a própria manutenção, a pessoa portadora de deficiência ou idosa cuja renda per capita seja superior. Não, é inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, qual que é a letra correta? É a letra D, e eu vi que a maioria aqui acertou. Parabéns, viu? Parabéns mesmo, a maioria aqui acertou. Então, é a condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao BPC. Essa questão aqui é de 2018, Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Vamos só para mais uma questão para a gente finalizar essa aula. Obrigada, viu, meninas? Obrigada pelos retornos que eu estou vendo aqui de vocês aqui no chat. Agradeço de coração. Numere a coluna, esse aqui é da banca da Prefeitura de Perariquara, no Rio do Paraná. Numere a coluna da direita de acordo com a sua respectiva, né, correspondência com a da esquerda. Então, aqui ele colocou transferência de renda, BPC, benefícios eventuais. E aí ele traz aqui, ó, previstos nos artigos 20 e 21 da LOAS, é provido pelo governo federal, consistindo no repasse de um salário mínimo mensal a idosos com 65 anos ou mais, e a pessoa com deficiência que comprove não ter meios para suprir sua sobrevivência ou tê-la suprida por sua família. Este benefício compõe o nível da proteção social básica, sendo o repasse efetuado diretamente ao beneficiário. E aí a gente vai ter que colocar 1, 2 ou 3 nessas questões aqui, então é numerar. São previstos no artigo 22 da LOAS e visam pagamento de auxílio, natalidade ou morte, ainda que visem atender às necessidades advindas de vulnerabilidade temporária, com prioridade para a criança, família, pessoa idosa, pessoa com deficiência, gestante, a nutriz e casos de calamidade pública. E o último, programas que visam ao repasse de recursos dos fundos de assistência social aos beneficiários como forma de acesso à renda, visando ao combate à fome, pobreza e outras formas de privatização de direitos
que levem à situação de vulnerabilidade social, criando possibilidades para a emancipação, o exercício da autonomia das famílias e indivíduos e desenvolvimento local. Então, agora, enumerem aqui transferência de renda, BPC e benefícios eventuais. Pessoal, enquanto vocês vão pensando, eu só vou deixar a informação também. Depois a gente vai ter aulões específicos só para resolução de exercícios, tá? Dos conteúdos programáticos em geral. Vão ser aulões que vão estar ali dentro do curso específico de serviço social, de assistente do cargo, né, de assistente social, que a gente vai fazer, eu e as duas professoras, a Carla e a Clause, a gente vai fazer só resolução de exercício, porque não tem outra forma de afixar o conteúdo do que fazer exercício, tá? Eu já estou recebendo aqui retornos, ó, muito bacanas. Então, vamos lá? Acho que o pessoal está fera, gente. Está todo mundo acertando. Eu estou feliz com isso. Então, BPC, benefício de prestação continuada. Primeiro é o 2. Depois, pagamentos, né? Auxílio natalidade ou por morte. Benefícios eventuais. 3. E o último, transferência de renda. Então, acertou a letra B aí, 2, 3, 1. Parabéns, pessoal, né? Aqui está a referência bibliográfica que eu utilizei. Eu agradeço a vocês, né, por terem participado comigo. Eu tinha colocado uma mensagenzinha aqui de final agradecendo a vocês, mas eu falo com vocês, uma mensagem importante, né, do Ayrton Senna. Foi um grande campeão e ele fala o seguinte: se você quiser chegar ao sucesso, busque ser o melhor, vá ao seu último limite. E vocês também estão de parabéns por estarem um domingo à noite participando dessa aula. Essa dedicação de vocês vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença para vocês alcançarem os objetivos de vocês. Contem conosco aqui do Grupo Ideal, contem comigo, meu Instagram, Facebook, WhatsApp, estou à disposição de vocês. Obrigada de coração por terem ficado aqui comigo nessa noite assistindo a aula, e outras aulas vão vir aí. Um beijo. Obrigada, meninas. Obrigada, rapazes. Até a próxima. Tchau, tchau.